Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, são 7h36. Hoje, sabadão, o sol já apareceu nos Campos Gerais. Em Ponta Grossa já deu o ar da graça. Nós estamos conversando, num primeiro momento, conversamos com a deputada estadual Mabel Canto. Agora vamos para âmbito federal. Vamos falar com aquele que foi muito importante para o nosso estado no momento mais difícil, dizia meu falecido pai. O momento da catequese é a hora da precisão. Não é aquela hora de, que estão comendo a coxa e sobrecoxa, tu chega junto para pegar um pedaço. Não, é a hora do pescoço e do pé, meu amigo. E nesta hora, quem deu a cara para bater no Paraná foi o Beto Preto. Em toda aquela confusão, todo aquele momento que o mundo passava, o Beto estava lá presente, aguentando a barra, chorando em alguns momentos, porque ele me confidenciou isso. E hoje, agora, no Ponto de Vista, falando com todo o Paraná através da Rede T, estamos com ele, Beto Preto, que fez uma votação expressivíssima, claro, resultado de trabalho, e agora está como deputado federal, até esses dias secretário de Saúde e deputado federal agora. Tudo bem, Beto Preto? Bom dia, João Barbiero. Satisfação falar com você, com a Rádio T, com todo o estado do Paraná. Você começou a falar aí dos momentos mais difíceis que nós passamos e até arrepia de lembrar. Tanta dificuldade. Graças a Deus, outro momento agora, outras situações, condições, ações reabrindo, e nós estamos aí lá na Câmara Federal com os votos dos paranaenses, que eu agradeço muito cada voto de apoio, cada momento que a pessoa sai de casa e vai para a urna para votar, e quero trabalhar bastante para não decepcionar ninguém. Ô Beto, me fala uma coisa, as emoções são diferentes, obviamente você tem, a vida é assim, né? Você teve lá aquelas emoções todas, de tudo que fez, depois teve o pleito eleitoral, agora deputado. Já caiu a ficha? Já tá no pique? Apesar que tu é um homem público com bastante experiência, um municipalista por ter sido prefeito e tal, mas é um momento diferente na tua vida, né? Como é que foi esses primeiros dias como deputado? Olha, até o pessoal lá do gabinete está sentindo, poxa, tá uma doideira aqui, né? Porque estamos trabalhando bastante. Em 2 dias agora dessa semana foram 32 audiências diferentes no gabinete e aproveitei para ir a 3 ministérios e uma agência, a Agência Nacional de Mineração. Estive com a ministra Simone Tebet, até a pedido do governador Ratinho Júnior, na comitiva do Paraná, deputado Anibele Neto, com o secretário Guto Silva, o secretário Carbone. Vamos falar da Ferroeste, dos investimentos que vem pela frente, inclusive mostrando para a própria ministra Simone Tebet que o Mato Grosso do Sul vai ter uma grande repercussão com a obra da Ferroeste, e é importante para o futuro do Paraná. Então esses assuntos mais duros, mais difíceis, eu faço questão de entrar em todos. Já tem uma pauta enorme, hein? Vamos discutir, por exemplo, a necessidade urgentíssima da contratação de médicos peritos para fazer a perícia do INSS. Nós temos um grande número de brasileiros que estão aguardando perícia para ter o seu auxílio-doença. Então nós temos que atuar em várias pontas. Estou tentando estudar um pouco de economia para também entrar de peito e mente aberta nessa discussão da reforma tributária, ao mesmo tempo que estive no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pelas obras da educação em todo o Brasil. Aqui no Paraná, no Brasil, são 5 mil obras paradas. Esse do FNDE, Beto, eu vi no portal de Ponta essa notícia. Isso é do tempo da Dilma ainda, né? Que são obras que grande estão... maioria. Creches e escolas que ou começaram ou nem começaram, mas que estão parados, simplesmente parados. Exatamente. Você veja só, no Paraná são 350 obras. 350 entre creches e escolas, é isso? Exatamente. São obras da época do PAC da Infância da Dilma e também do presidente Temer, que nos últimos 5, 6 anos, não foi apenas no mandato do presidente Bolsonaro, que isso não aconteceu. Então, por exemplo, se fala muito de lançar novas obras, porém nós temos 5 mil obras paradas no Brasil, 350 no Paraná, 4 em Apucarana. Para você ter uma ideia, são 3 creches em Apucarana, cada uma para 180 crianças, e mais uma escola de 480 alunos. Então nós temos aqui em Apucarana 1.000 crianças do ensino fundamental 1
que estão estudando em outras escolas, nenhuma está desabrigada, nenhuma está sem escola para estudar, sem sala de aula, mas que poderiam estar mais perto de casa, poderiam estar com um equipamento 0 quilômetros funcionando, e que, infelizmente, pela discussão política deste país, não conseguiram ter esse equipamento na mão. Aqui, essas obras aqui de Apucarana, por exemplo, vou dar o exemplo de Apucarana, né? São obras que eu lancei como prefeito, João. Imagina. Eu já não sou prefeito de Apucarana há 4 anos e 2 meses. Então, veja, essas obras todas estavam andando quando eu saí da prefeitura, em 2018 para 2019, e até hoje não acabaram, porque o FNDE, o Ministério da Educação, parou de mandar o dinheiro. O preço era outro, o custo do aço era outro, isso tudo vai ter que ser reestudado. Estive lá no FNDE, a conversa foi boa. 2 dias depois, o ministro Camilo Santana já informou 250 milhões para dar andamento nessas obras, e agora nós vamos continuar seguindo isso de perto. As crianças podem estar estudando, né, Beto, mas não com a qualidade que deveria, né? Às vezes, antes de ter 20 crianças numa sala de aula, tem 40. Exatamente. Desse jeito. E tem um grande gargalo nesse país, nessa questão do Centro Municipal de Educação Infantil, o CEMEI, a creche. Então tem que ter vaga para criança muito pequena, para criança de 2, 3 anos. Isso é importante, porque a mãe pode voltar a trabalhar, pode voltar a ter também a sua vida profissional. Se trata de uma população economicamente ativa. Então, assim, com a minha participação, eu já percebi que são 513 deputados. Se a gente não puder opinar, a gente não cumpre a nossa missão. Tá certo. O deputado não tem caneta, mas o deputado tem voz, né? E a voz é que, se a gente souber encaixar certinho... E tem voto, vai né? bem. E tem voto, né? O presidente, o executivo precisa do parlamento em todo momento. Agora, então, tá aí a oportunidade. Além das emendas, né, Beto? Que tem condição de estar... Beto, a questão das entidades filantrópicas, né, que trabalham na saúde, a gente vê, assim, muitos hospitais sofrendo, né? Se você pegar, eu não conheço a realidade dos hospitais, por exemplo, em Cascavel, em Londrina, em Foz, onde nós estamos falando agora, enfim, Umuarama aí, mas eu conheço uma realidade aqui em Ponta Grossa que acredito que não tem divisa, que atinge a todos. Hospitais sofrendo, a tabela do SUS horrível. Eu mesmo essa semana apelei por você para pedir por um hospital aqui e quero já prontamente agradecer o retorno imediato, você dando, como sempre. Esse é o Beto que eu conheço. E aí, as Santas Casas, muitas sofrendo, devem estar te procurando de caravana, né, Beto? Olha aí, vamos trabalhar. Eu já falei para eles todos, para a Federação dos Hospitais, Federação das Misericórdias, que reúne os hospitais filantrópicos, Santas Casas. Participei essa semana de um jantar de 60 anos da Confederação dos Hospitais Filantrópicos Brasileiros, das Misericórdias, lá em Brasília. Eu quero dizer que nosso gabinete é a casa dos hospitais filantrópicos. E tenho sido procurado, sim. Esta semana já houve o anúncio, a publicação da portaria de um reforço de CAP para os hospitais filantrópicos do Brasil todo, de 2 bilhões de reais. Era um compromisso que já vinha sendo negociado há algum tempo, não foi cumprido no final do ano passado, e agora o novo governo se prontificou a emitir essa nova portaria, destinando 2 bilhões. Nós devemos ter no Paraná em torno de 6% destes 2 bilhões, que devem vir para os hospitais paranaenses, em torno de 120 milhões. Estamos aguardando fechar esses valores. Vamos trabalhar centavo a centavo aí com cada hospital. Além disso, no final do ano, o nosso projeto de lei da contribuição de socorro do governador Ratinho Júnior, que destinou 200 milhões de reais para todos os prestadores de serviços, filantrópicos ou não, do SUS no Paraná. Então pegou tem um nome, né? Fisioterapia, é contribuição de socorro. Contribuição de socorro. Exatamente. É para socorrer mesmo. É para socorrer. Há 14 anos que não temos um diálogo sobre o reajuste real da tabela do SUS. Os hospitais
nos últimos 10 anos, eu posso falar isso com tranquilidade, vêm ficando abertos porque os estados, de modo geral, e alguns municípios, estão custeando ações. Não tem dinheiro novo. Estava lá em Cascavel ontem, João Barbeiro, e aí fui lá, estive com o prefeito Paranhos, na saída de lá, ele até falou comigo uma situação, falei para o secretário, eles montaram um hospital municipal, um hospital de retaguarda. Esse hospital que está custando hoje R$2,5 milhões. O estado do Paraná coloca lá em torno de R$600 mil por mês, que é a fatura, os 1.900.000 sai do caixa da prefeitura. Não tem um centavo do governo federal. Se isso fosse há 20 anos, todo o custeio seria federal. Então esse é o grande gargalo. Se nós não tivermos alguém para enfrentar isso aí, nós não vamos vencer. Então nós temos uma bancada da saúde que se preocupa com alguns assuntos. Eu estou tentando inserir essas discussões já para os próximos dias, que nós temos que ser mais frios até, do ponto de vista de cobrar. Dá para cobrar, esse governo tem sido sensível a essas questões do SUS. Eu até vejo que temos que enfrentar essa discussão da manutenção e do custeio financeiro já. Caso contrário, nós vamos ter muitas casas fechadas, casas de saúde fechadas. Eu estava ouvindo um pouco da sua entrevista com a deputada Mabel Cântara, ela falando do parto normal, do parto cesariano. Eu quero te falar que no Paraná, todos os partos, eles têm 100% de dobra do valor custeado pelo Estado. Se vem lá um valor do governo federal, nós pagamos o mesmo valor de novo. Então aqui, para manter a maternidade aberta, o Estado do Paraná, o governador Jotinho Júnior autorizou, nós pagamos 100% a mais do valor do parto pelo SUS, para poder manter a porta aberta. Olha, Beto, isso é uma informação muito importante. Eu vejo que a gente é da área da comunicação, então eu não tinha um conhecimento disso. Porque, aliás, se o hospital depender do que vem do SUS para pagar a questão do parto, o hospital tá morto, né? Eu não sabia, até eu vejo assim que os hospitais estão vivos nesse sentido, e agora eu descubro por quê. O Paraná instituiu isso? Dobrar o valor? Sim, nós temos um incentivo financeiro, não só na maternidade, no parto de alto risco, no parto normal, nada. Nós temos também na área são 1.750 leitos, por exemplo, de psiquiatria, de saúde mental. Esses 1.750 leitos também têm 100% de dobra para poder ficar aberto. Uma internação, uma diária de internação de um hospital psiquiátrico, ele varia aí de R$60 a R$80. Nós pagamos o dobro, né? Mais de R$60 a R$80 para manter o hospital aberto. Agora, transforme isso, em vez de ser um hospital, transforme isso numa diária de um hotel. Imagine você que esses pacientes têm transtornos de saúde mental, os mais diversos possíveis, requisitam um cuidado especial, às vezes até de isolar ele, requisitam medicamentos que às vezes são muito baratos e outros que são mais caros, mas requisitam também roupa de cama, alimentação 3 por dia, requisitam equipe multiprofissional. Como que um hospital vai ficar aberto para tratar doença mental por R$60 a R$80 a diária? Então, isso tudo, diferente até de outras condições, de outras discussões, João Barbeiro, eu faço questão de dizer o seguinte: no Paraná nós enfrentamos isso. Nós enfrentamos isso dizendo o seguinte: é ruim, não está bom, mas aqui nós vamos custear. E tivemos a sensibilidade do governador, que mesmo em meio à pandemia, nos autorizou a ir mexendo nesses valores. São vários os projetos que nós tivemos uma liberação do governador. Nesses 4 anos, é o maior investimento na atenção primária em saúde dos municípios da história do SUS. R$2 bilhões destinados aos prefeitos e aos secretários de saúde. Além disso, Beto, com essa chegada... Pode falar. Eu tô vendo que você está vivendo e jamais vai deixar de viver a experiência de ser secretário de saúde, né? Porque tudo que foi feito e agitado, você começa a falar, começa a bater bola, você já se empolga de falar de tudo que foi feito e que foi reconhecido, né, Beto? A tua votação é uma prova
Até porque aqui não é entrevista, é um bate-papo, conversa com você, flui, né? Não tem. Viu, Betinho? Mas deixa eu te pedir uma coisa, doutor. Eu chamo assim, o Beto, eu criei uma amizade, uma simpatia. Amigo Beto. Amigo Beto, me diga uma coisa. O fato da ministra da Saúde ser uma técnica agora, a Anísia Trindade, ela me parece que isso facilita a tua relação com o Ministério da Saúde, né? Porque eu vejo que você sempre ponderava essa questão que funcionasse os intergestores, né? A tripartite, o município, o governo federal, o governo estadual e o município estivessem sintonizados. Não existe como a saúde funcionar se não tivesse a sintonia. Aí, com uma ministra técnica e você, um deputado federal, com a experiência de bastidor de prefeito e de secretário de Estado, te dá a condição de ser um dos interlocutores dessa tripartite junto ao Ministério, não é, Beto? Sim, eu era titular da tripartite até 31 de janeiro. Mas eu quero dizer, a doutora Anísia, não sei se eu já falei com você sobre isso, como presidente da Fiocruz, ela foi determinante na pandemia do Covid-19. A Fiocruz montou em Curitiba, através do IBMP, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, o maior centro de testagem RT-PCR do país. Era para fazer para 5, 6 estados e, claro, o Paraná teve muitos testes. Nós montamos uma rede com todo o interior do estado, através, inclusive, da Rodopar, que é a Associação das Empresas Transportadoras de Passageiros e Cargas, e nós tivemos um fluxo fantástico. O Paraná foi o estado que mais fez testes contra o Covid, em números absolutos, maior do que o estado de São Paulo. E tudo isso quem ajudou a montar foi a Fiocruz, através da sua presidente, doutora Anísia. Além disso, ela teve eu diria, um pioneirismo de montar em 7 meses uma fábrica de vacinas da AstraZeneca dentro da própria Fiocruz. Então nós estamos falando com uma pessoa que se integrou efetivamente ao processo de construção de saúde do Brasil. E então eu tenho confiança que ela vai fazer um bom mandato. Seu secretário executivo, o Berger, dentro do coração do governo Lula, ele foi colocado como secretário executivo do Ministério da Saúde. Então, também é uma pessoa que fala diretamente com o ministro da Fazenda, com Casa Civil, com a articulação política. Então estou vendo que está mais para acertar do que para errar. Então tem que utilizar toda a possibilidade do diálogo, isso é importante, toda a possibilidade do bom senso, e deixar briga política de lado e partir para uma reconstrução desse processo de saúde. Eu falo reconstrução com muito respeito. Dentro da Câmara dos Deputados está lá o ministro Pazuello, se elegeu deputado. E enquanto ele foi ministro, nós tivemos uma relação muito fraterna, muito educada, muito gentil. Fui companheiro enquanto tinha que ser companheiro, fiz as críticas necessárias com muito respeito, e o Paraná teve uma vanguarda em todo o processo de saúde dos últimos 4 anos. Nós não entramos nessa briga de cloroquina, nós não entramos nessa briga de comprar vacina da Rússia, nós fizemos o que tinha que ser feito. Esperamos as vacinas e fomentamos que o Ministério da Saúde comprasse as vacinas, que era o seu papel. Beto, não era nem estado e nem município. Nós estamos ao vivo e tem uma ouvinte da cidade de Toledo que faz uma pergunta que eu acho que é válida, até porque nós estamos indo para a reta final já do nosso horário na Rede T. Já passou? Médicos cubanos. Foi aprovado aí da vinda dos médicos cubanos. Qual é o teu pensamento disso, Beto? Eu tenho um posicionamento que os médicos aqui no Brasil têm que ser revalidados, né? Eu, como prefeito, tive uma bela experiência com os médicos cubanos em Apucarana, foram 13, em Ponta Grossa foram mais de 50. E agora eu quero dizer o seguinte: estou defendendo que os médicos inicialmente sejam médicos brasileiros que possam ter o CRM, o registro do Conselho Regional de Medicina. Agora, eu quero dizer que o Mais Médicos foi caindo. Os médicos brasileiros aceitaram trabalhar pelo valor salarial de 13, 14 mil reais. Eles entram
ficam pouco tempo, já abrem as vagas não foram repostas. A situação de Ponta Grossa, por exemplo, se agravou quando não houve a reposição dessas 54, 55 vagas na atenção primária em saúde, que seria desses médicos do Mais Médicos. Aceitaram então, entre aspas, muito, né, Beto? Porque, por exemplo, se você precisa numa cidade pequena de um pediatra, qual é o pediatra que vai lá para ganhar 20 quanto? Exatamente, E, na verdade, os médicos cubanos recebiam 3 mil reais. E foi reajustado para pagar os 13, 14 mil reais agora no governo Bolsonaro. Mas mesmo assim, a atratividade ela é boa no início, mas muitos deles depois acabam saindo do programa, o que também é legítimo, cada um faz o que quiser, e deixando muitos municípios aí sem médicos. Nós trabalhamos muito nesse período para repor, mas a reposição não foi fácil. E você veja, hoje nós temos muito mais colegas médicos no mercado do que na época que eu me formei, por exemplo. Então, João, essa é uma discussão que tem que ser feita, temos que chamar para a mesa de negociações aí a Associação Médica do Paraná, o Conselho Regional de Medicina, a nível nacional, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, tem que discutir isso olho no olho, e eu já me coloquei à disposição, inclusive, para intermediar essa discussão. O importante é ter um médico lá na ponta para abraçar a população e atender. E principalmente o clínico geral. Agora, aqui no Paraná, nós estamos montando essa estratégia dos ambulatórios médicos de especialidade. Aí, em Ponta Grossa, inclusive, uma boa notícia, já foi feita a licitação do ambulatório médico de especialidades universitário da UEPG. Logo depois do Carnaval, deve ter a emissão da ordem de serviço para começar a obra. Importante informação nova. E vamos estar aí junto com o governador, junto com o secretário César Neves, com o reitor Miguel Sanches Neto. Então, assim, estamos trabalhando com a saúde, estamos perseguindo esses motivos aí que a ouvinte colocou. Nós vamos trabalhar para ter atendimento de saúde em todo o Paraná. Muito bem, Beto, daqui a pouco essa entrevista com o Beto Preto e também a entrevista com a deputada Mabel Canto estará inteirinha para você nas redes sociais da Rede T de Rádios e também no portal de Ponta. Aliás, Beto, quero dividir com você uma alegria. Esta semana o portal de Ponta recebeu do Hospital Pequeno Príncipe, que socorre todo o nosso estado do Paraná. O portal recebeu o selo oficial de apoiador do Hospital Pequeno Príncipe. Então eu fiquei muito feliz com isso, né? E muito legal. O Hospital Pequeno Príncipe é a marca do Paraná, viu? Uma Beto, marca do Paraná, e parabéns a você, né? Conversamos com o deputado federal Beto Preto, pai, marido da Adriane ou Adriana? Adriana, o pai do Pedro e da Cecília, ex-prefeito, ex-secretário da Saúde, deputado federal, um dos mais votados do estado do Paraná, que estará sempre conosco aqui na Rede T, fazendo, não é prestando conta, mas contando o trabalho que está desenvolvendo em prol do estado do Paraná. E talvez agora é uma profecia minha, quem sabe futuro governador do Paraná, hein, Beto? Eu não sei. Não. Estou do grupo do governador Ratinho Júnior, eu carrego as malas aí, eu tô junto. Tá certo, Beto. Betinho, ó, um grande abraço, doutor Beto Preto. Alegria falar com você, viu? Que bate-papo gostoso. Que bom. Ponto de vista com o João Barbieri. Deus te abençoe. Amém. Ricamente na tua vida. Você merece, porque você só distribui coisa boa, João. Obrigado, Beto. Muito obrigado. Um abraço, irmão. 7:30 da manhã e muita energia. Vamos em frente. Show de bola. Senhores, fechamos então mais um Ponto de Vista neste sábado. Você acompanha tudo isso nas nossas redes sociais agora. O desenrolar desse bate-papo. Na semana que vem, no próximo sábado, nós voltamos com mais alguma personalidade do estado e do Brasil para bater esse papo gostoso com você, ouvinte da Rádio T. Você acabou de ouvir Ponto de Vista com João Barbieri, aqui na Rádio T.